Para darmos início ao nosso estudo de hoje, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 4 e versículo 1. Diz-nos a palavra de Deus o seguinte: Ora, o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é bem clara por meio da carta a Timóteo dirigida pelo apóstolo Paulo, em que nos últimos dias a apostasia deveria ser então intensificada e muitos seriam arrastados por ela. Pretendemos abordar vários temas acerca da apostasia para que aqueles que são sinceros não sejam enredados pela mesma. Já nos tempos de Cristo, o povo judeu estava completamente fracionado em apostasia, cada um com as suas doutrinas diferentes. Os fariseus, os saduceus e tantas outras fações que existiam nesse tempo. A nossa posição como povo adventista é basearmos-nos na lei e no testemunho da palavra do nosso Deus. A palavra de Deus diz-nos o seguinte no livro Evangelismo, página 362, e que é uma transcrição da Review Underworld de 29 de dezembro de 1896. Muitos conhecem tão pouco da Bíblia que não estão firmados na fé. Removem os marcos antigos e os enganos e ventos de doutrina os impelem para lá e para cá. A falsamente chamada ciência está corroendo o fundamento dos princípios cristãos, e aqueles que se achavam outrora na fé se afastam dos marcos bíblicos e se divorciam de Deus, ao passo que pretendem ainda ser seus filhos. Meus irmãos, a palavra de Deus para estes últimos tempos é muito clara. A maioria do povo de Deus conhece muito pouco das suas Bíblias e por isso não estão firmados na fé. Por isso a maioria de nós desconhece os nossos antigos marcos de fé. E o que é que acontece? A grande maioria é enganada por ventos de doutrina que são sacudidos de um lado para o outro. Ouvem um pregador a falar-lhes sobre determinado assunto e dizem amém a tudo. E na semana seguinte vem outro e fala-lhes sobre o mesmo tema, mas com um ponto de vista completamente diferente. E voltam a dizer amém, amém. Não sabem o que creem e são facilmente enganados. E porquê? Porque não conhecem as suas Bíblias, porque não conhecem os testemunhos do Espírito de Profecia e assim não se apercebem que os marcos da antiga fé foram removidos. Isto é uma tragédia, meus irmãos, no adventismo atual, pois o povo professa de Deus não sabe mais no que crê. Existe no adventismo atual cada vez mais pluralidade de interpretações bíblicas e proféticas e a confusão é total. Mas todos dizem falar a verdade, todos dizem crer na Bíblia e no Espírito de Profecia. Mas como é que pode ser isto? A verdade não é relativa como alguns hoje afirmam. Mas o mais grave de tudo isto encontra-se na última frase deste parágrafo do livro Evangelismo. É que aqueles que uma vez se acharam na fé dos marcos bíblicos, agora se divorciaram destes marcos para darem ouvidos a ventos de doutrina. Conseguimos entender a gravidade da situação atual do povo que professa ser adventista do sétimo dia? Isto não é mais do que o cumprimento do que nos disse o apóstolo Paulo na passagem que já lemos, da primeira epístola de Timóteo no capítulo 4 e no versículo 1, em que ele nos diz que alguns deixaram a fé nestes últimos tempos e deram ouvidos a quê? A espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. A palavra do nosso Deus faz uma ênfase especial aos acontecimentos finais. Nós vemos no mundo os acontecimentos proféticos a terem o seu cumprimento. Mas vemos também atualmente no mundo adventista o que está a ocorrer. A introdução de doutrinas falsas, os chamados ventos de doutrina que cada vez sopram com mais intensidade.
Vejamos aqui neste quadro a condição na qual vivia o povo judeu por ocasião do primeiro advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus praticamente baseavam a sua fé por terem nascido sob a linhagem do povo de Deus. Tinham tanta segurança neste facto porque tinham no seu meio o Templo de Jerusalém. Tinham uma lei de Deus, os 10 mandamentos, guardavam o sábado e praticavam todos os ritos, os sacrifícios. Mas quando Jesus veio, este disse-lhes em Lucas capítulo 19 e versículo 44 o seguinte: pois tu não conhecestes o tempo da tua visitação. E Jesus encontra o seu povo numa situação dividida, com diversas fações entre si. Vejamos aqui alguns destes grupos que existiam no tempo de Jesus. Temos os fariseus, saduceus, escribas, galileus, nazarenos, prosélitos, publicanos, herodianos, zelotes. E cada um deles com uma mentalidade diferente, com doutrinas totalmente diferentes às estabelecidas por Deus, quando Ele escolheu e chamou este povo para ser uma nação diferente de todas as outras. Mas quando Jesus vem, encontra-os completamente afastados desses princípios, vivendo numa apostasia tão tremenda. O que nos é dito no livro dos Já Todas as Nações. Leiamos então a página 154. O Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei e voltou-se para outra classe para proclamar a sua mensagem e remir os que haviam de levar o Evangelho a todas as nações. Meus irmãos, esta era a condição do povo de Deus na altura do primeiro advento de Cristo. Mas agora o apóstolo Paulo está a relatar a Timóteo a condição do povo de Deus por ocasião da segunda vinda de Cristo. Ele diz-nos que deveriam nos últimos tempos também vir muitas apostasias, falsas doutrinas. Ao ver Jesus nesta atual geração na qual nós vivemos, Ele encontrará novamente o povo professo de Deus totalmente subdividido, totalmente fracionado. Mas ainda mais grave de tudo é que todas estas subdivisões dizem ter a Bíblia e o Espírito de profecia como regra de fé. É o mesmo que se passa também no mundo cristão. Quase todas as igrejas professam crer na Bíblia, mas uma coisa é falar de boca e outra é praticar tudo o que a Bíblia diz. O povo judeu foi destruído porque não conheceu o tempo da sua visitação. E foi um remanescente que se salvou através da advertência que Cristo deu. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, e na página 456, é-nos dito o seguinte: a mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na Igreja Judaica têm caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz do céu através das últimas mensagens de advertência. E agora pergunta-nos a mensageira do Senhor: deixaremos que a história de Israel se repita em nossa experiência? Ao vermos o adventismo atual, observamos uma situação tremenda. Vemos que a Conferência Geral promove reuniões ecuménicas disfarçadas com o título de liberdade religiosa, que só servem para neutralizar a mensagem do terceiro anjo. Temos livros publicados desde 1957, como, por exemplo, Questões sobre a Doutrina, que fragmentaram completamente o adventismo original. Atividades mundanas que ofendem o nome de Deus, tais como as atividades que são feitas nos clubes de desbravadores. Teatro, mímica, celebração da Semana Santa, do Natal, do Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia do Pastor, Dia da Mulher, Dia dos Namorados.
As 40 madrugadas, que não são mais do que o jesuitismo infiltrado e disfarçado dentro do adventismo. A cruz mariana dentro dos templos adventistas. A música mundana. As escolas adventistas seguindo os métodos babilónicos. Os hospitais e clínicas adventistas pezinhando completamente a mensagem da saúde e adotando o uso da vacinação, o uso de drogas medicamentosas em vez dos remédios naturais, a prática de abortos e a cirurgia para mudança de sexo. E por aqui podíamos continuar. Isto e muito mais é o que se vive dentro da corporação adventista. E como já vimos no livro Desejar Todas as Nações, Jesus, no seu tempo, afastou-se da liderança apóstata judaica e voltou-se para outra classe para proclamar a sua mensagem. As duas principais seitas no tempo de Jesus eram os fariseus e os saduceus, que tinham submerso o povo numa tremenda apostasia. E depois temos as outras fações do judaísmo também contribuindo de alguma parte para mais heresias. Mas hoje em dia, queridos irmãos, Satanás tem sido tão astuto que quando o mundo adventista está a observar a apostasia que existe no centro da corporação adventista, então Satanás levanta, tal como no tempo de Cristo, muitas fações do adventismo e com doutrinas espúrias. Vamos fazer menção aqui de algumas delas. Em 1914 surge o primeiro movimento espúrio denominado Adventistas da Reforma. Em 1930 1935 surge dentro do Adventismo um falso profeta de seu nome Vítor Utef, que acaba por sair da instituição e funda um movimento separado de nome Vara do Pastor e consideram-se o remanescente de Deus. Temos também há alguns anos adventistas que estão marcando datas para a segunda vinda de Cristo, como por exemplo o ano de 2031. Outros advogam que a Terra é plana e não esférica. Temos depois pregadores que estão destruindo as bases do adventismo usando métodos de interpretação jesuítas, como o futurismo. E nestes temos, por exemplo, Hugo Gambetta, David Gates e tantos outros, como Samuel Ramos na versão brasileira, que tanta heresia e confusão está a provocar no povo adventista brasileiro e não só, de outros países também de expressão portuguesa. Os que colocam datas específicas para a chuva serôdia, do fim do tempo da graça, interpretando erradamente os tempos proféticos de 1260, 1290 e 1335 anos, as trombetas no futuro, etc. Os que celebram as festas judaicas e teimam em pronunciar em hebraico o nome de Deus, os papingeristas com a pseudo-profecia dos 2520 anos, mais uma infinidade de gráficos confusos e falsas profecias, o sábado lunar, o Espírito Santo, que alguns dizem que é o Espírito de Cristo, que de facto não existe uma terceira pessoa da divindade, etc, etc. Poderíamos acrescentar outros itens nesta lista, mas já nos basta estes para as tantas heresias. E esta é a atual condição do povo adventista. A corporação adventista afundada na apostasia e no comunismo. E do outro lado temos uma série de grupos que têm surgido com diferentes doutrinas, com diferentes posições, com diferentes interpretações, cada uma delas com pontos diabólicos. E isto é o adventismo que temos hoje, meus irmãos. Por isso, temos que entender a posição que tomou o povo judeu no tempo de Cristo, para vermos qual foi a reação de Cristo ao ver a mesma situação que se vive hoje. Temos que, de facto, pedir muita iluminação de Deus para sabermos como atuar perante o que estamos a ver dentro do Adventismo em 2022. A palavra de Deus é muito clara para nos admoestar. Vamos ao livro de Jeremias, capítulo 6 e versículo 16. Aqui temos a chave para orientar-nos sobre esta questão.
pois todos estes grupos dizem ser adventistas do sétimo dia. Todos eles dizem guardar os mandamentos de Deus. Todos eles dizem usar o espírito de profecia. Todos eles usam a Bíblia. Mas será mesmo assim? Ou é só de boca? Se Cristo voltasse hoje à Terra, a maioria destes grupos certamente o crucificaria. Tal como no tempo de Cristo, cada uma destas fações atual dizem estar na verdade presente, dizem ter a interpretação correta das Escrituras e do Espírito de profecia. Contudo, têm pontos de vista completamente opostos e divergentes entre si. Vamos então ao livro de Jeremias, capítulo 6 e versículo 16. Assim diz o Senhor: permanecei-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mas eles disseram... O que é que eles disseram? O que é que o povo professo, povo de Deus, disse? Nós não andaremos neles. Hoje nós temos um grande desafio. Não somente temos o problema da corporação adventista com a sua falsa adoração e mundanidade, mas agora temos que adicionar também todos estes grupos que se dizem adventistas com uma miscelânea de ventos de doutrina. Vamos ver outro profeta de Deus. Vamos a Isaías, capítulo 58 e aos versículos 1 e 2. Clama em alta voz, não poupe, ergue tua voz como uma trombeta e mostra ao meu povo a transgressão dele e à casa de Jacó os seus pecados. Contudo, eles me buscam diariamente e têm prazer em conhecer os meus caminhos, como uma nação que fez justiça e não abandonou o estatuto de seu Deus. Eles me pedem os estatutos de justiça. Eles sentem prazer em aproximar-se de Deus. Temos tido a oportunidade de falar com algumas destas pessoas que têm estas diferentes posições no Adventismo. E cada uma tem a sua forma peculiar de entender as Escrituras e o Espírito de profecia. Por isso, diz-nos aqui o profeta Isaías que eles acham que fazem justiça e que não abandonaram os estatutos de Deus. Mas o que é que nós podemos fazer para saber se eles falam a verdade? Temos que ser como os bereanos. Temos que investigar profundamente em humilhação de espírito para sabermos que espírito se move nestes movimentos espúrios. De que serve eles terem 90% e até 99% de verdade, mas misturar nem que seja 1% de erro? Só por isso já sabemos que isso é obra do inimigo. Por isso Deus deixou-nos diretrizes bem claras para estes últimos tempos, quando nos diz pelo profeta Jeremias: perguntei pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andei nele. Isto é uma grande pista para o povo remanescente. O que Jeremias nos está a dizer por inspiração divina é que o povo atual adventista deve voltar para os fundamentos nos quais foi instituído o movimento adventista em 1844. Por que estudar os escritos dos pioneiros? Há aproximadamente 40 anos, quando conheci o Adventismo, o que me foi dito pela maioria dos dirigentes e oficiais da Igreja foi que os pioneiros adventistas tiveram muito boa intenção naquilo que queriam e pregavam. Contudo, eram muito ignorantes. Não estudaram hermenêutica, não estudaram o texto crítico, a maioria não conhecia as línguas gregas e hebraicas e tinham por isso uma visão limitadíssima da Bíblia. Foi assim que eu fui educado no seio da Igreja Adventista nos anos 80. Hoje, volvidos 40 anos, a situação é ainda mais dramática. Estes novos pastores licenciados em teologia pelas universidades adventistas, embriagadas com o vinho de Babilónia, inculcam na mente do povo que os pioneiros adventistas eram os autênticos analfabetos, incultos em quase tudo o que se refere à teologia. Mas o que é que diríamos de Cristo, de João Batista, da maioria dos apóstolos que não andaram nas escolas dos rabis?
Então hoje, os ensinos de Guilherme Miller, os ensinos de Tiago White, de Alonso Trevier Jones, de José Bates, Wagner, John Andrews, são considerados como lixo histórico no Adventismo moderno. Outra facção do Adventismo considera-os como homens piedosos, mas que não tiveram qualquer inspiração ou influência divina e por isso para eles os seus escritos pouco ou nenhum valor apresentam. Mas o que nos interessa saber sobre este assunto é o que nos diz a mensageira do Senhor. Mas antes disso, vamos ao livro de Provérbios, capítulo 22 e versículo 28. E aí diz-nos a palavra de Deus o seguinte: não removas os limites antigos que teus pais estabeleceram. Esta passagem aqui aplica-se também ao atual adventismo. Os nossos pais espirituais, ou seja, os pioneiros adventistas, foram dirigidos por Deus para demarcar os antigos limites da nossa fé. Os nossos pioneiros, de facto, vieram de várias denominações protestantes, mas rapidamente Deus os utilizou para cimentarem as bases do adventismo e assim fazê-los um povo unido, tanto em doutrina como em propósito. A palavra de Deus diz-nos também em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, o seguinte: e ouvi uma voz do céu me dizendo: escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos e as suas obras seguem com eles. Este texto aqui diz-nos que eles já descansam, mas que as suas obras seguem com eles. Ou seja, eles deixaram-nos uma herança. E que herança é esta? Vejamos o que nos diz a mensageira do Senhor no livro O Outro Poder, na página 20. Temos aqui um subtítulo que nos diz: os pioneiros devem falar. E este artigo é retirado da Review and Herald de 25 de maio de 1905. E diz-nos então o seguinte: Deus concedeu-me luz quanto aos periódicos. E o que são estes periódicos? Os escritos que eles escreveram. Que luz é essa? Diz ele que os mortos devem falar. Como? As suas obras os seguirão. Devemos repetir as palavras dos pioneiros em nossa obra, que sabiam o custo de buscar a verdade como a tesouros escondidos e que labutaram para estabelecer os fundamentos da obra. Avançaram passo a passo sob a influência do Espírito de Deus. Reparem no que diz aqui esta última frase. Avançaram passo a passo sob a influência do quê? Sob a influência do Espírito de Deus. Um a um, esses pioneiros foram descansando no Senhor. A palavra que me foi dada é: seja reproduzido tudo o que esses homens escreveram no passado. Em Signs of the Times, não publiquem artigos muito longos ou com letras muito pequenas. Não tentem colocar tudo em uma só edição. Que a letra seja adequada e as mais fervorosas e vivas experiências sejam ali publicadas. Não faz muito tempo recebi um exemplar do Bible Echo. Ao folheá-lo, vi um artigo do irmão Haskell e outro do irmão Corliss. Quando coloquei o periódico sobre a mesa, falei: esses artigos precisam ser publicados. Há neles verdade e poder. Esses homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Mais uma vez é-nos dito que esses homens falaram o quê? Movidos pelo Espírito Santo. Então significa que aquilo que os atuais e de alguns adventistas falam sobre os pioneiros adventistas não é verdade. Eles estão a enganar o povo. Por exemplo, John Andrews
tem um estudo impressionante sobre os 6.000 anos que descarta totalmente a posição daqueles que colocam os 2031 para a segunda vinda de Cristo. Andrews destacara esse engano totalmente. Mas estas pessoas atualmente, só pelo facto de ser um pioneiro, dizem que ele não foi usado pelo Espírito Santo tal como foi Ellen White. É verdade que não tiveram o dom profético dado a Ellen White. Contudo, como vemos aqui, eles escreveram movidos pelo Espírito Santo. E só por aí nós devíamos dar muito mais atenção aos seus escritos do que é dado atualmente. Eles, juntamente com Ellen White, lançaram as bases do verdadeiro adventismo do sétimo dia e desmascararam os erros de doutrina que se estavam a tentar introduzir no movimento adventista no seu tempo. Por isso, este subtítulo diz-nos a necessidade de sermos observadores e analisar profundamente. O livro O Outro Poder comenta-nos aqui também algo muito interessante e diz: devemos estudar a verdade individualmente. Não se deve esperar que qualquer pessoa pense por nós. Não importa quem seja ou em que posição esteja colocado, não devemos esperar que alguém seja critério para nós. Por isso, eu digo-vos sempre, meus irmãos, que devem estudar por vós mesmos, pesquisar por vós mesmos, não crer naquilo que eu digo, que aquilo que eu falo não seja critério para vós. Vão diretamente à Bíblia, vão diretamente ao Espírito de Profecia. E hoje temos tecnologias que nos permitem ter no nosso telefone pessoal a Bíblia e todos os livros do Espírito de Profecia. Algo nunca imaginado por gerações adventistas anteriores à nossa. Não temos desculpa para dizermos que não conseguimos arranjar os livros e artigos do Espírito de Profecia, e até mesmo já dos pioneiros adventistas, pois muitos deles também já se encontram nestas explicações para telemóveis ou para celulares, como se diz no Brasil. Mas quantos adventistas fazem uso desta tecnologia que Deus colocou ao dispor do seu povo? Infelizmente, muito poucos. Devemos aconselhar-nos a estar sujeitos um ao outro, mas ao mesmo tempo devemos exercer a habilidade que Deus nos deu para aprender o que é verdade. Cada um de nós deve buscar a Deus para obter a iluminação divina. Devemos desenvolver, individualmente, um caráter que suporta prova no dia de Deus. Não devemos ficar apegados às nossas ideias e pensar que ninguém deve interferir em nossas opiniões. Quando nós caminhamos numa direção errada e quando alguém vem com um escrito o que devemos fazer foi o que fizeram os bereanos. Examinarmos se está de acordo com a inspiração divina, aceitar a verdade e converter-nos verdadeiramente em filhos de Deus. Porque os ventos de doutrina estão soprando de todos os 4 pontos cardeais e estão atacando a verdade de forma impiedosa. Continuemos a ler o livro O Outro Poder, mas agora na página 96. O registro da experiência vivida pelo povo de Deus no início da história do nosso trabalho deve ser publicado. Por aqui vemos que devemos saber no que criam os pioneiros adventistas. Será que eles criam em 3 anos e meio de perseguição literal? Que Cristo vem em 2031? Que temos que voltar às festas judaicas? Que as trombetas estão no futuro? Que os 1260, os 1290 e os 1335 dias são de facto dias literais e não dias proféticos? Vejamos o que nos continua a dizer o texto. Muitos dos que desde então aceitaram a verdade não conhecem a maneira como o Senhor atuou. A experiência de Guilherme Miller e seus companheiros, do Capitão Bates e dos pioneiros da mensagem adventista precisam ser mantidas diante do nosso povo. Quantos atualmente dentro do povo professa adventista conhecem a experiência de Guilherme Miller e dos seus companheiros, de José Bates e de tantos outros pioneiros adventistas? Hoje, os nomes destes homens piedosos são motivos de troça para a maioria dos adventistas. Que lamentável!
A própria irmã White comenta que Guilherme Miller foi guiado por anjos. José Bates foi dos primeiros adventistas a guardar o sábado e a viver a reforma da saúde. Quão diferente e piedosa era a vida destes homens de Deus em relação aos modernos líderes adventistas que se vestem de palhaços, que fazem rir a audiência com as suas palhaçadas, mas dizem eles estar a evangelizar. O livro do pastor Logue Borog deve receber atenção. Os nossos líderes têm de verificar o que pode ser feito para a circulação desse livro. Sobre o livro do pastor Logue Borog, desenvolveremos o tema mais à frente neste mesmo estudo. Nos Manuscript Release, os quais estamos a publicar em português com o título de Manuscritos Publicados, dos quais já temos, pela graça de Deus, os primeiros 4 volumes editados, é-nos dito aqui o seguinte no volume 1 e na página 54. Cada pilar a ser fortalecido. O Senhor declarou que a história do passado se repetirá quando entrarmos na obra final. Cada verdade que Ele concedeu para estes últimos dias deve ser proclamado ao mundo. Cada pilar que Ele estabeleceu deve ser fortalecido. Não podemos afastar-nos dos fundamentos que Deus estabeleceu. Há a necessidade agora de recitar a experiência dos homens que tiveram uma parte no estabelecimento da nossa obra no início. Mas o que é que nós vemos atualmente? Se muitos já negam os próprios escritos da profetisa do Senhor, o que dizer dos escritos dos pioneiros adventistas? Mas por amor aos sinceros, nós estamos a apresentar estes estudos a fim de que o povo remanescente desperte e comece a perguntar pelas sendas antigas, pelo que os nossos pioneiros nos deixaram como herança e que devem falar. Continuemos com o mesmo livro, mas agora na página 55. Protesto contra a remoção de Marcos. Quando vierem homens que moveriam um prego ou um pilar do alicerce que Deus estabeleceu por seu Espírito Santo, que os homens idosos que foram pioneiros no nosso trabalho falem claramente e que os que estão mortos falem também, pela reimpressão de seus artigos nos nossos periódicos. Reúnam os raios de luz divina que Deus deu ao conduzir o seu povo, passo a passo, no caminho da verdade. Esta verdade resistirá ao teste do tempo e das provações. Quando a irmã White aqui está a referir-se que os mortos devem falar, ela de forma alguma está a promover a imortalidade da alma. O que ela aqui está a dizer-nos é que os pioneiros devem falar através da reimpressão dos seus escritos. E vejam como termina esta passagem. Que estes escritos resistirão ao teste do tempo e das provações. Mas o que é que nos é dito hoje pela maioria dos adventistas sobre os livros e artigos dos pioneiros? Que eles estão caducados, que eles estão completamente desatualizados, que temos que aceitar hoje uma nova luz. Já vimos através de Apocalipse capítulo 14 e versículo 13 que os pioneiros devem falar. E de que maneira devem eles falar? Deus concedeu-me luz quanto aos periódicos. Que luz é essa? Diz ele que os nossos mortos devem falar. Como? As suas obras os seguirão. Devemos repetir as palavras dos pioneiros em nossa obra, que sabiam o custo de buscar a verdade como a tesouros escondidos e que labutaram para estabelecer os fundamentos da obra. Estes homens deram tudo pela causa do Senhor. Despojaram-se dos seus bens, sacrificaram a sua própria saúde, desgastaram-se completamente na obra de Deus. Estudaram as Escrituras com uma profunda sede de conhecimento e com um espírito humilde de querer apenas fazer a vontade de Deus. Por isso estudavam as Escrituras até altas horas da noite, muitas vezes, em total submissão à vontade do Espírito. E quando já não conseguiam discernir mais luz, o Espírito Santo vinha por vezes em visão à serva do Senhor para lhes confirmar aquilo que haviam estudado nas Escrituras. Tal como diz aqui o texto, avançaram passo a passo
sob a influência do Espírito de Deus. Um a um, esses pioneiros foram descansando no Senhor. A palavra que me foi dada é: seja reproduzido tudo o que esses homens escreveram no passado. Em Signs of the Times, não publiquem artigos muito longos ou com letras muito pequenas. Não tentem colocar tudo em uma só edição. Que a letra seja adequada e as mais fervorosas e vivas experiências sejam ali publicadas. Mas hoje, o que é que vemos? Estes livros, estes artigos, deixaram de ser impressos praticamente. Existe uma pequena editora praticamente desconhecida do povo adventista, de nome Adventist Pioneer Library, que edita uns poucos livros dos pioneiros, mas quase ninguém conhece estes livros. Mas o que dizermos das grandes casas publicadoras adventistas corporativas? Em 2016, quando fui ao Brasil pela última vez, desloquei-me à livraria da Casa Publicadora Brasileira na cidade de Belo Horizonte e o que é que eu me deparei? Imensas estantes com todo o tipo de livros de autoajuda, tipo Bulhon, Ivan Saraiva, Michelson de Borges e tantos outros pregadores da nova teologia. Todos esses livros, na verdade, são quase como um monte de palha. Vi também Bíblias ecuménicas com a nova versão internacional, a versão Almeida atualizada, versão na linguagem de hoje, tudo edições de traduções contaminadas pelos jesuítas. E sabem que mais? Até tive dificuldade em encontrar os livros de Espírito de Profecia, pois encontravam-se na zona de menor acesso e visibilidade da loja, lá num cantinho, bem escondidos. Isto é um total desprezo pelo dom profético, pois estas casas publicadoras da Corporação Adventista têm vergonha de levar ao mundo os livros que foram inspirados por Deus e, em contrapartida, promovem livros que dizem eles ser cristãos, mas não são mais do que livros de autoajuda com uma falsa roupagem cristã. E para não dizerem que não promovem os livros do Espírito de Profecia, fazem umas edições que, de facto, com grandes tiragens, mas não são mais do que compilações feitas por eles do Espírito de Profecia, que não são mais também do que mutilações do texto original. Estou a referir-me especialmente àqueles livros que começam com o título de Esperança para isto, Esperança para aquilo, Esperança para aquele outro. E assim enganam o povo, dizendo que promovem muito os livros de Ellen White. Foi assim que Ted Wilson arrecadou milhões e milhões de dólares há uns anos atrás, dizendo que iria imprimir o livro O Grande Conflito, e no fim de contas deu um grande golpe a todos esses ofertantes, porque o que ele mandou imprimir foi a castração do livro O Grande Conflito e que lhe deu o nome de A Grande Esperança, que é uma autêntica fraude. Todas as questões relacionadas com o papado foram removidas a fim de tornar o livro ecuménico. Este homem, que é adulado pela maioria dos adventistas, não é mais do que um jesuíta infiltrado na corporação. Tem um discurso para conservadores e tem um discurso para liberais. Um autêntico camaleão. Fizemos até inclusive um vídeo denunciando este golpe que Ted Wilson deu em relação ao livro O Grande Conflito. E temos aqui o link do vídeo que fizemos para que possam conferir que todo esse golpe perpetrado ainda por este presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia é um facto que a maioria dos membros da Igreja desconhecem completamente. Vamos à seguinte passagem inspirada que se encontra em Mensagens Escolhidas, volume 2 e na página 104. As direções do Senhor foram assinaladas e maravilhosíssimas as suas revelações do que era a verdade. Ponto após ponto foi estabelecido pelo Senhor Deus do céu. Aquilo que era verdade então é verdade hoje. O que é que ouvimos hoje dizer? Que aquilo que os pioneiros queriam
era para o tempo deles, que hoje estão desatualizados. Mas é isso que nos está aqui a dizer a palavra de Deus por intermédio da sua serva? Não. Ela diz aqui que aquilo era a verdade então, que a verdade então é a verdade hoje. E vejo agora como ela fala para essas vozes que se levantam atualmente e que dizem que temos um novo esclarecimento. Não cessam, porém, de ouvirem vozes. E isto é verdade. Eu tenho novo esclarecimento. Mas esses novos esclarecimentos em sentidos proféticos são manifestos em aplicar mal a palavra e levar o povo de Deus ao sabor das ondas sem uma âncora que os segue. Como é que ela diz aqui que esses novos esclarecimentos proféticos são? Uma aplicação mal da palavra e que leva o povo ao sabor das ondas, ao sabor do vento, sem uma âncora a segurá-los. Por isso hoje existem tantos ventos de doutrina do adventismo moderno. Começam a tirar passagens do seu contexto e começam a aplicar as trombetas no futuro, 3 anos e meio de perseguição no futuro, os 1260, os 1290, os 1335 anos, aplicam-nos agora como dias literais, ainda no futuro e por cumprir-se, e tantas outras heresias. Se os estudiosos da palavra pegassem as verdades que Deus revelou ao guiar o seu povo e se apoderassem dessas verdades, dirigissem-nas e as introduzissem em sua vida prática, então seriam condutos vivos de luz. Mas aqueles que se aplicaram a estudar novas teorias têm uma mistura de verdade e de erro, e depois de tentarem pôr em destaque essas coisas, têm demonstrado que não acenderam a sua lâmpada no altar divino e ela se apagou. Manuscrito 31 de 1896. Por isso, no atual adventismo começam a surgir novas organizações, novas doutrinas, e isto é tremendo, meus irmãos, pois, como já temos dito várias vezes, a corporação adventista afunda-se de mal para pior. E no outro lado temos as fações também cheias de heresias. E isto é exatamente o que diz aqui a serva do Senhor. Aplicaram-se a estudar novas teorias que têm o quê? Uma mistura de verdade e erro. E tentam colocar em destaque estas coisas. E tudo isto porquê? Porque não acendem a sua lâmpada no altar divino. E agora ficam em trevas. Agora até surgem mentes confusas a dizer que os homens têm que usar barba comprida porque de outra forma estão em pecado. Que o povo de Deus não pode usar roupas listadas com mais de uma cor ou com xadrez. Outros dizem que as mulheres têm que usar véu dentro do templo, que não podem ensinar, etc. Onde é que nós vamos parar, meus irmãos? O que vemos é quase que todos os meses surgem novas teorias, e qual delas a mais descabida e desequilibrada? Isto é trágico, meus irmãos. Temos que estar bem firmes sobre a rocha que é Cristo. Temos que estudar mais do que nunca por nós mesmos a Bíblia, os livros de Espírito de Profecia. E como estamos agora também a aprender, devemos também dar atenção ao que os pioneiros adventistas escreveram. Vamos continuar a ler mensagens escolhidas no volume 1, mas agora na página 161. Quando o poder de Deus te testifica daquilo que é verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como a verdade. Não devem ser agasalhadas quaisquer suposições posteriores contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou. Surgirão homens com interpretações das Escrituras que para eles são verdade, mas que não o são. É tremenda esta passagem, pois diz-nos aqui que a verdade deve permanecer para sempre como verdade. Mas surgiram homens, e isto refere-se aos tempos atuais, com interpretações das Escrituras que não são verdade, que são imaginação das suas mentes confusas. Continua o texto a dizer-nos:
Deus deu-nos a verdade para este tempo como um fundamento para a nossa fé. Ele próprio nos ensinou o que é verdade. Aparecerá um e ainda outro com nova iluminação que contradiz aquela que foi dada por Deus sob a demonstração de seu Santo Espírito. Tal como dizia a passagem anterior, se não colocarmos a nossa lâmpada sobre o altar divino, ela apaga-se. E o que acontece é interpretarmos a Bíblia e os testemunhos com teorias falsas. Quando não cimentamos a nossa fé sobre os pilares pelos quais foi levantado o Adventismo em 1844, seremos varridos por um ou mais ventos de doutrinas. Vivem ainda alguns que passaram pela experiência obtida quando esta verdade foi firmada. Deus lhes tem benignamente poupado a vida para repetir e repetir até ao fim da existência a experiência por que passaram da mesma maneira que o fez o apóstolo João até ao termo de sua vida. E os porta-bandeiras que tombaram na morte devem falar mediante a reimpressão dos seus escritos. Estou instruída de que, assim, a sua voz se deve fazer ouvir. Eles devem dar seu testemunho relativamente ao que constitui a verdade para este tempo. Com estas passagens podemos refutar aqueles que dizem que não, os pioneiros não foram inspirados por Deus. Por isso as suas interpretações históricas das trombetas não nos servem. E hoje nós temos nova luz. O pastor Samuel Ramos, o pastor David Gates e tantos outros têm uma nova luz sobre as 7 trombetas, sobre os 7 selos, sobre os 7 reis de Apocalipse, sobre os tempos proféticos de Daniel 12, etc. Não nos interessa o que esses pioneiros escreveram e ensinaram. Isso foi lá para o tempo deles. Eu ouço isto quase que diariamente o povo adventista a falar. Preferem ouvir os modernos falsos profetas do que dar atenção ao que a mensageira do Senhor escreveu sobre os pioneiros e que ela disse que os seus livros deveriam ser quê? Reimpressos, porque contêm o quê? A luz para o nosso tempo. E o que é que podemos dizer sobre estes falsos profetas modernos e sobre o que é que este povo segue? É um povo rebelde e apóstata, que escuta aos falsos profetas modernos e menospreza os testemunhos do Espírito de Deus. Voltemos para Deus. Voltemos para os caminhos antigos, tal como nos admoesta o profeta Jeremias. Diz-nos aqui o livro Manuscritos Publicados, volume 1, o seguinte: não desejo ignorar ou deixar cair um elo na cadeia de evidências que se formou quando, após o passar do tempo em 1844, pequenas companhias de buscadores da verdade se reuniram para estudar a Bíblia e pedir a Deus luz e orientação. A verdade, ponto por ponto, foi fixada nas nossas mentes tão firmemente que não podíamos duvidar. As provas dadas no início da nossa experiência têm a mesma força que tinha então. A verdade é a mesma que sempre foi e nem uma cavilha, nem uma coluna podem ser retirados da estrutura da verdade. O que buscamos na palavra em 1844, 1845 e 1846 permanece como sendo a verdade hoje em todos os aspectos. Reparem que isto foi escrito em 1906 e ela fala-nos que a verdade que foi dada em 1844, 1845 e 1846 permanece como sendo a verdade hoje em todos os aspectos. Queremos mais clareza do que isto? É impossível. Passados 60 anos, das 3 datas que Ellen White menciona aqui,
ela continuava a dizer que é verdade, que esta verdade permanecia firme em todos os aspectos. Graças a Deus que Deus nos deixou todos estes testemunhos, para que o povo remanescente seja conduzido pelo caminho seguro e pelas sendas antigas, ou seja, pelos pilares originais da nossa fé, que foram levantados no início do nosso movimento adventista. Vamos agora a mensagens escolhidas, mas ao volume 2 e à página 225. Podemos facilmente contar os primeiros portadores de responsabilidades que ainda vivem. 1902. O pastor Urias Schmidt ligou-se a nós no princípio da obra publicadora. Trabalhou junto ao meu marido. Esperamos ver sempre o seu nome na Review and Herald, encabeçando a lista dos redatores, pois assim deve ser. Os que iniciaram a obra, que combateram bravamente quando a peleja era árdua, não devem agora perder a sua firmeza. Devem ser honrados pelos que entraram para a obra depois de haverem sido suportadas as privações mais duras. Vejam como a serva do Senhor aqui se refere ao pastor Urias Schmidt. Ela esperava ver sempre o seu nome encabeçando a lista de redatores da casa publicadora. O caso de Urias Schmidt é um caso dos mais polémicos no atual adventismo, não só dentro da corporação adventista, mas talvez ainda mais nos grupos de sustento próprio, alguns deles que defendem a mensagem de 1888 da justificação pela fé. Estes últimos, muitos deles, não digo que sejam todos, mas a maioria daqueles que eu conheço, crucificam Urias Schmidt por ele ter rejeitado no início a mensagem de John Z. Waggoner. É um facto que ele se opôs a esta mensagem no início e a mensageira do Senhor o repreendeu. Mas existem relatos nos escritos de Ellen White de que ele se arrependeu de ter tomado essa posição em 1888 na Conferência Geral de Minneapolis. E isso encontra-se em Manuscript Release, volume 2 e nas páginas 5 e 6. Está lá para quem queira ler. Mas esses movimentos da mensagem de 1888, a maioria deles omite. Para eles só lhes interessam os escritos de Jones e Waggoner. Por isso, eu nunca simpatizei muito com esses movimentos que acabam por tomar uma posição extremista. A mensagem da justificação pela fé é tão importante como outros pilares adventistas que outros pioneiros escreveram. Vejamos o que Ellen White nos continua a dizer sobre o pioneiro Urias Schmidt. Tenho muita simpatia para com o pastor Schmidt. O meu interesse vital na obra de publicações está ligado ao dele. Veio ele ter connosco quando jovem, possuindo talentos que o habilitavam para ocupar o lugar de redator. Como me alegro quando leio os seus artigos na Review. Tão excelentes, tão repletos de verdade espiritual. Dou graças a Deus por eles. Sinto forte simpatia pelo pastor Schmidt e creio que o seu nome deve sempre aparecer na Review como redator principal. Assim Deus deseja. Quando, alguns anos atrás, o seu nome foi colocado em segundo lugar, senti-me ferida. Quando de novo foi colocado em primeiro lugar, chorei e disse: graças a Deus, oxalá fique sempre ali. Como Deus deseja que continue, enquanto a mão direita do pastor Schmidt puder empunhar uma pena. E quando faltar o poder de sua mão, que seus filhos escrevam, ditando-lhes ele. Que bela passagem, não acham, meus irmãos? Isto vai nos ajudar a entendermos porque é que os adventistas que creem na interpretação futurista estão errados. Porque aqui Ellen White está a dar um tremendo elogio à obra que este pioneiro nos deixou. Vejam que ela diz que se alegra ao ver os seus artigos na Review, e ela diz-nos mais, que eles são excelentes,
que estão repletos de verdade espiritual. Diz mais ainda que o seu nome deve aparecer sempre na review como redator principal. E porquê? Vejam o que ela diz. Não são palavras minhas. Porque Deus assim o deseja. Não lê-los porque não foram profetas ou inspirados. Isto é o que muitos nos dizem atualmente. Para que lermos Uriah Schmidt? Para que lermos Stephen Haskell, John Logue-Borog, John Andrews, Alonso Treviere-Jones, Waggoner, se eles não foram inspirados? Mas continuemos a ver então o que nos diz o Espírito de Profecia. É a palavra inspirada que nos interessa, não a opinião de homens. Vamos agora ao livro de educação e na página 46. Na mais alta acessão da palavra, o profeta era alguém que falava por direta inspiração, comunicando ao povo as mensagens que recebera de Deus. Mas esse nome também era dado àqueles que, embora não fossem diretamente inspirados, eram divinamente chamados para instruir o povo nas palavras e caminhos de Deus. Para a preparação de tal classe de ensinadores, Samuel, pela direção do Senhor, estabeleceu as escolas dos profetas. Ellen White foi usada diretamente pelo Espírito Santo. Isso não temos qualquer dúvida. Tal como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e todos os profetas da Bíblia. Mas vejamos que o nome do profeta também era dado àqueles que não fossem diretamente inspirados. E o que é que ela nos diz aqui? Eram divinamente chamados para instruir o povo nas palavras e caminhos de Deus. Por isso foi estabelecida a escola dos profetas. É aqui onde se encaixam os pioneiros adventistas, que apesar de não receberem inspiração direta, tal como foi dada à mensageira do Senhor, eles foram divinamente chamados por Deus para instruir o povo. Por isso eles são considerados como quê? Como a mão ajudadora de Deus, como iremos ver mais à frente neste estudo. Se não compreendermos isto, é porque na verdade estamos no erro e estamos cegos. Já o livro de Apocalipse nos chama de miseráveis, pobres, cegos e nus. A irmã White recomenda ler Os Pioneiros. E de que maneira ela nos recomenda ler Os Pioneiros? Vamos ao livro O Outro Poder, na página 96. Já lemos anteriormente esta passagem, por isso vamos apenas recapitular a última parte desta passagem que nos diz: o livro do pastor Logue-Borog deve receber atenção. Os nossos líderes têm de verificar o que pode ser feito para a circulação desse livro. John Logue-Borog foi também um pioneiro adventista. Ele escreveu vários livros, mas a sua obra mais relevante, e que a irmã White está aqui a fazer alusão, é o livro O Grande Movimento Adventista. Esta é uma obra que muitos poucos adventistas modernos conhecem. Ele, de uma forma brilhante, apresenta aqui o início do movimento millerita, como esses homens foram usados por Deus. Fala da interpretação profética, fala das 7 trombetas históricas, tal como Uriah Schmidt também o fala, e Stephen Haskell e tantos outros. E a serva do Senhor, de uma forma bem enfática, diz que este livro deve receber atenção e que deve circular. Voltemos novamente também a uma passagem anterior que já tínhamos lido, que nos diz: quando vierem homens que moveriam um prego ou um pilar do alicerce que Deus estabeleceu por seu Espírito Santo, que os homens idosos que foram pioneiros no nosso trabalho falem claramente, e que os que estão mortos falem também, pela reimpressão de seus artigos nos nossos periódicos. Reúnam os raios da luz divina que Deus deu ao conduzir o seu povo passo a passo no caminho da verdade. Esta verdade resistirá ao teste do tempo e das provações. Ou seja, o que a profetisa nos está aqui a dizer
é que os artigos destes pioneiros, que contêm a verdade, resistirão ao tempo e às provas. Se nós removemos o que os pioneiros escreveram, ficamos sujeitos aos ventos de doutrina que por todo o lado sopram. E como os escritos dos pioneiros demarcaram estes ventos de doutrina e os desmascararam, dos falsos profetas modernos, nós agora temos que realmente usá-los para desmascarar o que se passa atualmente no Adventismo. Deus concedeu-me luz quanto aos periódicos. Que luz é essa? Diz ele que os mortos devem falar. Como? As suas obras os seguirão. Devemos repetir as palavras dos pioneiros em nossa obra, que sabiam o custo de buscar a verdade como a tesouros escondidos e que labutaram para estabelecer os fundamentos da obra. Devemos o quê? Devemos repetir as palavras dos nossos pioneiros, não é isso que está aqui a dizer? É isso que o texto diz ou não é isso que o texto diz? É isso que o texto diz. Que sim, que devemos repetir essas palavras. E porquê? Porque elas estabeleceram os fundamentos da fé e da obra adventista. É claro o que está aqui a dizer, irmãos. Diz-nos mais à frente, para ser reproduzido só um pouco o que esses homens escreveram? É aqui o que está a dizer, para ser reproduzido só um pouco? Não! Deve ser tudo reproduzido, a fim de não perdermos as veredas antigas, tais como nos diz o profeta Jeremias. Sou grata por poder ainda o pastor John Nevins Logborog usar suas habilitações e dons na causa de Deus. Ele tem ficado fiel em meio de tempestades e provações. Com o pastor Schmidt, o meu esposo, o irmão Butler, que se uniu a nós mais tarde, e vós, ela está-se a referir aqui a Stephen Nelson Haskell, pode ele dizer: o que era desde o princípio, o que vimos e ouvimos vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Cita-se 1 de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Ao apresentar várias destas passagens aos adventistas que interpretam as profecias das trombetas, dos 7 selos e tantas outras profecias de Apocalipse e de Daniel, como estando quase todas no futuro, eles parece que ficam cegos e não conseguem discernir o que a serva do Senhor de alguma forma tão clara e enfática nos fala sobre a importância de mantermos vigente os escritos dos nossos pioneiros. Retiram passagens, estes novos falsos profetas, fora do seu contexto, invalidando então tudo o que os pioneiros disseram. O argumento deles é que a maioria diz que todos estes pioneiros esperavam a vinda de Cristo em 1844. Isso é verdade. E como essa data, dizem eles, não se cumpriu com a vinda de Cristo, então, dizem novamente eles, que Deus abriu o tempo e que o povo de Deus está novamente repleto de nova luz, que tem novos servos. E então vêm com uma série de seguidores que estabelecem datas, tempos, quando Deus nos diz expressamente que a última profecia de tempo terminou em 22 de outubro de 1844. Invalidam assim tanto o espírito de profecia, como a Bíblia e como aquilo que os pioneiros escreveram. E o próximo passo é invalidarem também a Bíblia, que ao estarem a torcer ao espírito de profecia, ao desprezarem totalmente os pioneiros, de uma forma indireta, já estão desprezando também a própria Bíblia sem se darem conta. Estas pessoas enganadas pelo inimigo estão precisamente a destruir as bases do adventismo. E isto é dramático, pois elas estão tão cegas que nem se apercebem do trabalho satânico que estão plantando. E, infelizmente, têm muitos seguidores. A irmã White recomenda imprimir o livro de Daniel e Apocalipse, de Uriah Schmidt.
Este é um dos livros, se não mesmo o livro mais desprezado e odiado, podemos dizer até, pelos falsos profetas modernos adventistas. Estamos a ver aqui neste slide uma edição em inglês, mas este livro também se encontra editado em outras línguas, tais como o português. E vejamos o que é que a irmã White nos diz sobre este livro. Os livros de Daniel e Apocalipse deviam ser encadernados juntos e publicados. Algumas explicações de certas porções podem ser aduzidas, mas não estou certa de que seriam necessárias. Esta foi a sugestão que fiz ao pastor Haskell e que resultou no livro por ele publicado. A necessidade não se foi satisfeita por este livro. Era a minha ideia ter os dois livros encadernados juntos, Apocalipse seguindo a Daniel, oferecendo mais ampla luz sobre os assuntos apresentados em Daniel. O alvo é unir esses livros, mostrando que ambos se relacionam com os mesmos assuntos. Vejamos, meus irmãos, que Deus utilizou a irmã White para dar-nos a interpretação de todas as coisas, tanto em educação como em saúde, doutrina, profecia. Por este texto, vemos que Ellen White estava a pedir para que se imprimisse este livro de Daniel e Apocalipse do pastor Uriah Schmidt como um só. E ela fez esta sugestão ao pastor Haskell. Haskell, que é o pastor Stephen Nelson Haskell, também escreveu 2 livros, um sobre Daniel e outro sobre Apocalipse, mas sempre foram editados em separado. Era a vontade de Deus que este livro do pastor Uriah Schmidt circulasse amplamente entre o povo adventista e não só, mesmo entre o povo do mundo. Vamos agora ver aqui um quarteto de livros onde Ellen White, juntamente com os importantíssimos livros do Espírito de Profecia, mais propriamente o Grande Conflito, Patriarcas e Profetas e o Desejado de Todas as Nações, ela inclui nestes livros preciosos o livro do pastor Schmidt, de Daniel e Apocalipse. Mas vamos ler o que diz a palavra inspirada sobre isto. Daniel e Apocalipse, o Grande Conflito, Patriarcas e Profetas e Desejado de Todas as Nações devem ir agora para o mundo. Esta alusão aqui a Daniel e Apocalipse não é mais nem menos do que o livro do pastor Schmidt sobre estas profecias. E porquê? Porque, vejamos, a grande instrução contida em Daniel e Apocalipse tem sido avidamente examinada por muitos na Austrália. E agora vejamos aqui o conhecimento que este livro nos traz. Este livro tem sido um meio de levar muitas almas preciosas ao conhecimento da verdade. Tudo o que pode ser feito deve ser feito para fazer circular pensamentos sobre Daniel e Apocalipse. Não conheço outro livro que possa tomar o lugar deste. É a mão auxiliadora de Deus. Então, perante o que acabarmos de ler, deve ou não deve ser feito um grande esforço para fazer circular este livro? Diz-nos aqui, tudo o que pode ser feito, tudo tem uma conotação tremenda. E existe algum livro que possa tomar o lugar deste? Ellen White diz que não conhece nenhum outro livro que possa tomar o lugar deste. E para mim esta passagem termina com uma frase de ouro, que é o que este livro é. A mão auxiliadora de Deus. Não sou eu, simples mortal, que afirmo isto, mas a palavra inspirada de Deus. Este livro é a mão auxiliadora de Deus. Queremos novamente mais clareza do que esta, meus irmãos? É impossível. Entendemos agora porque é que este livro sofre tantos ataques dos falsos profetas adventistas modernos? Advogam estes falsos profetas que Uriah Schmidt se equivocou na interpretação de Daniel 11, referente ao rei do norte como sendo a Turquia e ao rei do sul como sendo o Egito. É verdade que isso aconteceu.
É um pequeno pormenor que, devido ao facto da Turquia ser uma nação poderosa naquela altura, levou o autor a pender para a Turquia como sendo o rei do Norte. O rei do Norte é o papado e o rei do Sul é a França. Mas isso não belisca a validade de todo o livro como nos querem fazer crer estes falsos profetas. E sabem porque é que tanta gente hoje no mundo adventista, tanto corporativo como do falso sustento próprio, querem difamar e anular a validade deste livro? Primeiro, porque este livro é a mão auxiliadora de Deus. Segundo, porque este livro desmascara as falsas interpretações de Hugo Gambetta, David Gates, Andrew Henriques, Samuel Ramos e tantos outros que colocam as trombetas no futuro, alguns deles até os selos também no futuro, os 7 reis de Apocalipse 17 como sendo 7 papas desde 1929, as profecias dos 1260, 1290, 1335 anos de Daniel 12 como sendo dias literais no futuro e tantas outras heresias. Vejamos mais um pouco outro texto sobre o que a mensageira do Senhor nos diz sobre este livro de Daniel e Apocalipse do pastor Schmidt. Deve ser apresentada uma mensagem que desperta as igrejas. Todo o esforço deve ser envidado para esclarecer não somente o nosso povo, mas o mundo. Fui instruída de que as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser impressas em livros pequenos, com as necessárias explicações e devem ser enviados por todo o mundo. Nosso próprio povo necessita de que a luz seja colocada diante deles em linhas mais claras. Já nesta altura havia uma necessidade premente que a Igreja de Deus conhecesse o que este livro tinha para revelar. E quanta necessidade existe hoje também de que o povo conheça estas verdades. Tenham todos muito mais para ensinar, escrever e publicar quanto às coisas que se estão para cumprir e se relacionam com a felicidade eterna das pessoas. Devemos distribuir alimento na estação própria a idosos e jovens, a santos e pecadores. Tudo quanto pode ser dito para despertar da sua sonolência à Igreja, seja apresentado sem demora. Não haja tempo perdido no trato das coisas que não são essenciais e não têm relação alguma com as necessidades presentes do povo. Leiamos os 3 primeiros versículos de Apocalipse e veremos a tarefa imposta aos que pretendem crer na palavra de Deus. É citado o Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3. O que é que nos diz então o livro de Apocalipse no capítulo 1 e nos versículos de 1 a 3? Leiamos. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam estas coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Existem muitas pessoas que nos dizem que o livro de Apocalipse é muito confuso, que não se consegue entender, tem muitas figuras e representações com bestas de 7 cabeças, com corpo de leopardo, pés de urso, cabeça de leão, um cordeiro com 2 chifres, uma mulher sentada sobre uma besta escarlata, uma mulher vestida de branco com a luz debaixo de seus pés. O que é que representam todas estas coisas? Meus irmãos, Deus abençoou grandemente este povo adventista, porque lhe deu-lhe a verdade completa sobre todos estes significados. Não temos a mínima desculpa para nos desviarmos destes princípios que Deus nos deu no início do nosso movimento. Deus, de alguma forma, inspirou estes homens por meio do seu Santo Espírito a que escrevessem esses livros. Deixou-nos esta herança preciosa que hoje é espezinhada por quase a totalidade do nosso povo. Deixou-nos a inspiração direta do Espírito de Profecia manifesta na nossa irmã Ellen White. E o que é que fazemos com tanta informação? A esmagadora maioria despreza estes conselhos inspirados por Deus e vai atrás destes novos falsos profetas,
renegam as nossas doutrinas originais dadas pela inspiração divina. Que tragédia, meus irmãos! Que cegueira! Que rebelião! Vamos entrar agora na última parte do nosso estudo, que tem por título: a irmã White recomenda não ler o livro O Templo Vivo, do Dr. Kellogg. Esta parte é também fundamental para vermos que Ellen White, quando via que um pioneiro estava a errar, ela era bem clara em revelar o que estava errado. Como sabemos, Tiago e Ellen White tinham como que adotado o Dr. Kellogg como um filho, chegando mesmo a subsidiar o seu curso de medicina. Por isso eles tinham para com ele um grande grau de afetividade. Mas mesmo assim, quando o Dr. Kellogg começou a enredar nas teorias do panteísmo com a apostasia alfa, a mensageira do Senhor não poupou palavras para o repreender. O Dr. Kellogg escreveu um livro com o título Living Temple, que traduzido para português é Templo Vivo. Não podemos negar que o Dr. Kellogg foi utilizado por Deus em determinado momento. Podemos encontrar até muitos artigos de saúde e eventos que a sua própria mente habilidosa e engenhosa, notamos que ela estava de facto muito à frente do seu tempo. E isso foi uma montra para o mundo com a mensagem de saúde adventista. Ainda hoje podemos ver que muitas invenções que ele criou ainda hoje deixam surpreendido muitos do campo da medicina. E se o povo adventista tivesse continuado com a luz que estava a ser dada sobre a reforma da saúde, hoje seria um espetáculo para o mundo. Continuaria na vanguarda em questões de saúde. Mas, infelizmente, até esta mensagem de saúde tem sido menosprezada pelo nosso povo. E, como tal, outros lhe têm passado à frente. Mas neste estudo não vamos abordar a mensagem de saúde. Isso ficará para outra oportunidade. Voltando a falar do Dr. Kellogg, ele começou a entrar em terrenos proibidos por Deus. Entrou nas teorias satânicas do panteísmo, publicando mesmo um livro com o título O Templo Vivo. E com esse título muitos outros do povo adventista de então vieram também a apostatar. E a isto se chamou a apostasia alfa. Vejamos o que escreveu a mensageira do Senhor sobre este livro. Foi-me dada uma mensagem para vos transmitir a vós e ao resto de nossos médicos ligados com a Associação Missionário Médica. Apartai-vos da influência exercida pelo livro Living Temple, ou Templo Vivo, pois ele encerra ensinamentos especiosos. Há nele opiniões inteiramente verdadeiras, mas estas se acham mescladas de erros. Os textos são tirados do seu contexto e usados para sustentar teorias erróneas. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 199. O Dr. Kellogg começou com os seus ventos de doutrina do panteísmo e arrastou a muitos. Fez muitos feitos além dos inventos médicos, tais como os famosos cereais Kellogg's ou cornflakes com grãos de milho. Foi de facto um adventista que em determinado tempo Deus o utilizou, mas infelizmente veio a cair em apostasia e veio a escrever o livro O Templo Vivo. Por isso, a dada altura, a serva do Senhor opôs-se fortemente à apostasia que o Dr. Kellogg estava a trazer para dentro da Igreja Adventista na altura. Vejamos que, assim como a serva do Senhor recomendou fortemente a leitura de vários livros dos pioneiros, assim também ela fortemente se opôs a este livro que continha heresias. O livro Living Temple, o Templo Vivo, é uma ilustração desse tipo de trabalho, cujo autor declarou, em apoio ao mesmo, que os seus ensinos eram os mesmos encontrados nos escritos da Sra. White. Repetidamente seremos chamados a enfrentar a influência de homens que estão estudando ciências de origem satânica, por meio das quais Satanás está atuando a fim de negar o caráter pessoal de Deus e Cristo. A apostasia é progressiva, meus queridos irmãos. Começamos a negar algumas porções do Espírito de Profecia. Depois negamo-lo completamente.
A seguir começamos a negar algumas porções das Escrituras. E finalmente negamo-las totalmente. E finalmente negamos a existência de Deus e de Cristo. Atualmente, queridos irmãos, tenho visto situações tremendas. Alguns começam a negar a divindade e a pessoa do Espírito Santo. Outros começam a dizer que Cristo, em determinado momento na eternidade, foi criado e que somente Deus Pai é eterno. E isto está a ocorrer cada vez mais. E estas pessoas eu acompanho-as há vários anos. Quando as Escrituras e o Espírito de profecia não se harmonizam com as suas ideias acerca da divindade, dizem que essas passagens que as condenam a si próprias e não se harmonizam com as suas interpretações heréticas foram adulteradas, foram acrescentadas. E com isso, nem se apercebem que estão precisamente a fazer o trabalho de Satanás. Muitas delas que começaram neste caminho, hoje nem creem mais nos escritos do Espírito de profecia. Algumas foram ainda mais longe, não crendo nas Escrituras como um todo. E até alguns hoje foram completamente para o mundo. Isto é trágico, meus queridos irmãos. Quando não vigiamos as avenidas da nossa alma, quando acariciamos algum pecado secreto, quando não vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, o inimigo vem a nós com ventos de doutrina que nos acabam por levar à perdição. O inimigo das almas tem ventos de doutrina para todos os gostos e ele sabe qual aquele em que nós nos encaixamos, se não vigiarmos. Diz a palavra do Senhor: fui pelo mensageiro celeste instruída de que parte do raciocínio no livro Living Temple, Templo Vivo, não é sadio, e que tal raciocínio desencaminhará o espírito dos que não estão completamente firmados nos princípios fundamentais da verdade presente. Ele introduz aquilo que não passa de especulação acerca da personalidade de Deus e do lugar de sua presença. Ninguém na Terra tem o direito de especular quanto a esta questão. Quanto mais se discutirem teorias fantasiosas, tanto menos os homens saberão de Deus e da verdade que santifica a alma. Vejam o que ela faz, o que ela fala. Introduz-se a especulação acerca da personalidade de Deus. Como adventistas do sétimo dia, devemos ter como base a lei e o testemunho. E se não falarem conforme isto, é porque não há luz neles. Chegamos ao fim desta apresentação e mais uma vez vos convidamos a que procurem estas fontes de informação por vós mesmos. Não creiam somente naquilo que eu vos estou a dizer. Investiguem por vocês próprios e não se limitem a ouvir sermões após sermões. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, a permanecermos na verdade com os princípios de fé que nos foram dados desde 1844 e que continuam em vigor neste ano de 2022. Para aqueles que desejam ter esta apresentação em PDF, podem contactar-nos pelo número do WhatsApp ou através do nosso e-mail que deixamos no final desta apresentação. Temos também para poder compartilhar convosco alguns livros já traduzidos para a língua portuguesa dos nossos pioneiros adventistas e que serão de grande proveito para vós e para mim. Se desejarem tê-los em vosso poder em PDF, também teremos muito gosto em vos poder enviar. Esperamos então estar convosco dentro muito em breve para mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus vos abençoe e até ao nosso próximo estudo.